Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor, com o historiador Mário César de Oliveira Cardoso, professor da Unisul do curso de História, professor do nosso Colégio Odeon, tem uma grande história de trabalhos nessa área. Você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Mário César no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Mário, nós conversamos no bloco passado da importância da história, e aí você que nos assiste pode até não dar muita bola, pô, mas história, nós só somos e apenas seremos, né, professor Mário? Somos o que somos e apenas seremos alguém se nós conseguirmos perceber a história. Por gentileza, pode continuar a tua fala do bloco passado. Como estávamos conversando, professor Gilson, sobre a importância da história, veja bem, hoje quando uma dona de casa, quando você, acionamos o nosso fogão para cozinhar os nossos alimentos, a gente não imagina o que a humanidade teve que produzir para chegar naquele momento em que você é capaz, na sua casa, de girar um botão e fazer aquela chama. A chama aparecer. Veja bem, nós somos seres que estão ocupando esse planeta há mais de 4 milhões de anos. E há 500 mil anos, aproximadamente, a gente conseguiu dominar o fogo. E a partir dali, muita evolução aconteceu. Então hoje, quando eu aciono o botão do meu fogão a gás e ele te fornece a chama, tem toda uma história de um fogo que foi descoberto há 500 mil anos, de pedras que precisaram ser atritadas para se produzir faíscas, de árvores, de galhos de madeira friccionados para produzir chama, para aquecer e produzir chama, fósforo, para o isqueiro, para o fogão, para a eletricidade, para o gás que está ali. Professor Mário, então veja bem, sem história, professor, nós não somos nada. Nós somos só história, né? Porque o presente não existe, né, professor? Não. Na verdade, esse presente que está aqui, ele é fruto da produção histórica. Quer dizer, eu estou aqui com você, você está aqui, estamos na frente, né, na casa dos telespectadores. Apenas por uma produção histórica. Para você que nos assiste, interessante essa fala do professor Mário. Olha só como é brilhante e rica essa frase. Você que nos assiste sabe, não existe presente. Ou ele pergunta, então, o presente foi quando eu falei a primeira vez que não havia presente, ou agora é o seu presente? Entendeu? Na verdade, Mário, professor Gilson, é maravilhoso isso aqui só está acontecendo por causa de um passado. Claro. Eu não tenho essas características físicas por acaso, você não tem essas características físicas por acaso, você é fruto da produção cultural humana. Portanto, história é a alma. Esse jovem que está entrando na medicina agora, ele não precisa inventar os instrumentos básicos da medicina. Eles já estão construídos. Professor, o que ele precisa é aperfeiçoar. Esse é o nosso papel. E quem não sabe disso e quem não conhece história, professor? É triste. É triste porque não consegue caminhar, não consegue ter visão, não consegue abrir o espaço para enxergar o mundo. E sem essa visão, sem enxergar o mundo, você é um ser facilmente controlado pelos outros, dominados pelos outros. E não consegue nem projetar o seu futuro, professor? Não. Sem a base de formação, tanto é que tem uma frasezinha muito antiga, que a educação começa em casa. Exato. Pô, mas peraí, eu vivi com a minha mãe até os 16 anos. Quer dizer que depois dos 16... Meu amigo, se eu não tivesse a base que me deram lá, desde que eu nasci até enquanto eu estava ali, certamente eu não seria o homem que sou hoje. Perfeitamente. Professor Mário, esse assunto é interessante, mas eu tenho outras curiosidades. Eu tenho certeza que você em casa vai gostar do que nós vamos lhe oferecer. O professor Mário tem feito algumas aulas e isso me encanta, professor Mário. Parabéns pelo seu trabalho. Eu já tenho ouvido vários elogios, depois inclusive que falei que você viria aqui. Muitas pessoas não conheço e acho que aquele professor tem um trabalho fabuloso. Você tem feito trabalhos diferentes, levado alunos a conhecer locais históricos da região, municípios da região. Isso aconteceu efetivamente, professor? Professor Gilson, a universidade, a Unisul, tem me dado oportunidades que o menino que nasceu lá no Indaial, no interior do município de Gravatal, jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Hoje eu trabalho dentro de uma universidade que incentiva o conhecimento regional. Ela é uma universidade voltada
né? Imperialisticamente para o regional. Esse é o nosso, é aqui que estão as nossas raízes, e por isso eu tenho feito um trabalho no curso de História e no curso de turismo, quando eu tenho oportunidade de trabalhar nele, de fincar as raízes e fazer com que as raízes da região sejam vistas pelas pessoas que aqui estudam. Nossa. Então, a Unisul tem me dado a oportunidade de levar os alunos do curso de História a conhecer o espaço local, as riquezas. E onde é que eles foram, professor? Onde é que a gente já visitou muitos lugares. Vamos começar a ver algumas imagens e o professor vai falar sobre isso? Certamente. Então vamos ver se o Éder coloca para a gente algumas imagens daquelas para a gente comentar. Essa aí, professor. Por exemplo, isso aí, se eu não estou enganado, foi em 2006, uma visita no Vale do Rio Tubarão, subindo em direção à Serra do Rio do Rastro, e a gente faz uma passagem por diversos locais na região. Aquela primeira imagem é a igreja, o pátio da igreja de Braço do Norte, uma igreja linda, internamente ela é linda, vale a pena ser visitada. Isso. Depois a gente dali vai para Orleans, aí na subida da Serra. Tá. Serra do Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro. Ok, mais uma São viagens que a gente foi fazendo. Essa já é em solo gaúcho. Essa é uma viagem que a gente fez para conhecer o topo da serra lá em São José dos Ausentes. Daquela região de São José dos Ausentes. Exatamente. Tipo naquela rota do sol, né? Exatamente. Perfeito. E ali a gente está com um grupo de alunos. É evidente que... E o professor sempre junto? Meu amigo, eu não posso perder uma oportunidade dessa. Eu volto, quando eu chego de volta, tá ali o Canyon, né? Quando eu chego de volta das viagens, eu vou dizer um negócio. Eu preciso de tempo para descansar, porque... Essa aqui em Tubarão. Essa imagem é aqui em Tubarão, no interior do nosso centro de cultura, né? O pessoal, os meus alunos apreciando as imagens das enchentes que estão lá expostas naquele hall. Essa aqui é uma imagem. Aqui é a coisa linda do nosso rio, né? Veja bem a margem do nosso rio, que bonito. Uma imagem da ponte. É a ponte lá de perto do Farol Shopping, aquela ponte do quartel, a partir da margem direita da margem direita para a margem esquerda. Isso. Essa locomotiva. Essa é uma locomotiva aqui do Museu Ferroviário. Maravilha. Né? É restaurada pelo museu. Essa é a estação de Humício Freitas, que fica ali no nosso Museu Ferroviário, um ambiente que todo tubaronense precisa conhecer. Perfeito. Essa é mais uma visita ao Centro de Cultura com os alunos. Perfeito. Observe que os alunos são bem mocinhos, são professores de história, né? Olha só. Isso é muito legal porque eles saem daqui levando essa ideia de ir para a escola no ensino fundamental, no ensino médio e levar os alunos para conhecer Fantástico. isso. Fantástico. Vamos falar sobre isso. Aquela imagem anterior. A imagem anterior é a famosa Pedra do Frade, em Laguna. Olha que fantástico. Né? Cheia de misticismo, mas que, na verdade, eu acredito que foi produzida pela natureza. Nós vamos fazer agora uma sacanagem com quem nos assiste. Vamos fazer um breve intervalo e o pessoal vai ficar com a curiosidade para daqui a pouco mais, no próximo bloco, satisfazê-la. Pode ser, professor? Pode ser. Estamos conversando com muita honra hoje com o professor, historiador, Mário César de Oliveira Cardoso, professor do Colégio Deon, professor do curso de História da nossa universidade, que tem uma história de trabalho fantástica e percebe a história e toda a sua relevância para a sociedade. Você pode assistir essa entrevista novamente no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas, por favor, ao professor Mário César no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.